Olá, chicos! Nuestra classe de espanhol. Hoje vamos falar sobre o gênero textual entrevista. O objetivo é reconhecer a finalidade, a característica desse gênero, ler e compreender uma entrevista sobre as novas tecnologias e realizar uma entrevista criando um roteiro e coletando os dados necessários para essa produção. Então vamos começar estudando sobre o conceito desse gênero. Esse gênero tem função geralmente informativa, é veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Existem vários tipos de entrevista, podendo ser entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica e entrevista social. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistado e o entrevistador. A entrevista possui função social, sendo assim, a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Por isso que ela tem função social. E o discurso direto é apresentado por meio da entrevista. Algumas características da entrevista são textos informativos ou opinativos, a presença do entrevistador e do entrevistado, a linguagem é dialógica, pois se trata de um diálogo e oral. Quando você entrevista, você está utilizando o diálogo oral. Mas lembrando que ao redigir essa entrevista para postá-la em um meio televisivo, ela pode se tornar em uma notícia ou num outro gênero. Então aí você está utilizando, também a escrita na hora dessa entrevista. Há uma mescla de linguagem, ou seja, há o uso da linguagem formal e da linguagem informal também. Para produzir uma entrevista, primeira coisa que você tem que pensar é escolher um tema. Qual será o tema da minha entrevista? Depois, você vai pensar no seu entrevistado. Quem você irá entrevistar? É uma pessoa ou serão mais de uma pessoa? E aí você vai para a elaboração do roteiro, que é onde você vai pensar nas perguntas. Essas perguntas não podem ser muito longas, tem que ser claras, objetivas, tá? Porque a pessoa que irá responder, ela precisa compreender. É interessante, na hora da entrevista, você ter esse roteiro em mãos, para você não se perder. E, se possível, passe essas perguntas antes para o seu entrevistado, marque com ele o dia da entrevista, mas, se possível, passe as perguntas antes, para que ele possa também dar uma analisada, tá? Isso vai depender muito de como também será essa entrevista. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, você não sabe o que a pessoa irá te perguntar, mas você já imagina, né? Por isso que até nas nossas aulas de pós-médio aqui no CEPI já foi trabalhado algumas dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego. Numa entrevista psicológica também, você já deduz um pouco o que a psicóloga irá te perguntar. Então, quando se trata de uma entrevista jornalística, se você for convidado para responder alguma pergunta, por exemplo, na rádio, na televisão, pode ser que eles te passem um roteiro antes também. Mas é sempre bom você ter conhecimento sobre o assunto que você será entrevistado, para que você tenha, aí todo aquele conhecimento, todo o embasamento para estar respondendo as perguntas. O título é necessário, o título também é importante ser bem chamativo para atrair a atenção do leitor, e é sempre importante fazer uma revisão, gente. Antes de postar qualquer trabalho, é importante revisar. A revisão é tão importante quanto o início da entrevista. Aqui vocês vão conhecer uma entrevista sobre novas tecnologias. Reportera: Buenos dias, estamos em direto desde la Plaza Central para entrevistar personas y preguntarles si les gustan las nuevas tecnologías. Olá, senhor, ¿puede responder-me umas perguntas, por favor? Aí o Marcos, que é o entrevistado, disse: Sí, por supuesto. A reportera: Como se llama? Marcos: Me llamo Marcos. Reportera: Marcos,
Que piensas acerca de las nuevas tecnologias? Marcos responde: Pienso que são estupendas e nos ajudam com as tarefas mais difíceis. A repórter diz: Gracias. Agora ela vai entrevistar outra pessoa. Reportera: Olá, senhora. A senhora diz: Olá. A reportera: Que opinas acerca de las nuevas tecnologias? A senhora: Está fatal. Todos os dias, só subir aqui, todos os dias lançam novas coisas sem utilidade só para sacar-nos el dinheiro. Reportera: Gracias, senhora. Então você viu aqui que a repórter, ela entrevistou duas pessoas fazendo perguntas sobre novas tecnologias. A primeira pessoa, que foi o Marcos, ele foi a favor das novas tecnologias. Ele respondeu que as novas tecnologias são maravilhosas e nos ajudam nas tarefas mais difíceis. Já a senhora que ela entrevistou disse que não gosta tanto, né? Que essas novas tecnologias, na maioria das vezes, são só para lançar coisas novas, sem utilidades, só para pegar o nosso dinheiro. Então, aqui, uma opinião positiva e uma opinião negativa sobre as novas tecnologias. A atividade prática da nossa aula de espanhol hoje consiste em: você deverá produzir uma entrevista. Para isso, siga os passos. Qual o tema da sua entrevista? Ou seja, você vai ter que pensar em um assunto para a sua entrevista. Depois, quem será seu entrevistado? Você vai fazer essa entrevista com as pessoas aí que moram com você, ou você vai fazer essa entrevista com um amigo, com uma amiga, se comunicando com ele pelo telefone, pelo WhatsApp? Porque você pode mandar as perguntas pelo WhatsApp, a pessoa responde e depois você organiza seu texto. Terceiro passo: elabore as perguntas em espanhol. Aí você vai elaborar as perguntas, vai enviar, elabora essas perguntas numa primeira vez em português, passa para o seu entrevistado responder. Depois que você tiver a resposta do seu entrevistado, aí você vai redigir essa entrevista em espanhol, utilizando a língua espanhola, tá? Agora que você já registrou as respostas, faça um texto utilizando a língua espanhola com as perguntas e as respostas. Não esqueça de colocar o título da entrevista e o nome do entrevistado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer com vocês lá no grupo de WhatsApp. Hasta luego. Gracias por sua atención.